Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez no Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. O título geral é Lições de Fé no livro de Josué. E a nossa lição hoje é a lição número 6, Um Inimigo Eterno. Te convido a estar conosco no estudo de hoje. E aqui eu estou com a minha amiga, minha irmã, minha mentora, Ruth Alencar. Tudo bem, Ruth? Tudo bem. Boa noite, Wesley. Boa noite, pessoal. Deus abençoe cada um de nós. Isso. Vamos dar início aqui mais quase chegando na metade aqui do nosso guia de estudo, né? Desse último trimestre de 2025. Mas antes de dar início, Ruth, vou dar alguns recados aqui para o pessoal que nos acompanha, né? Nós estamos extremamente felizes com o alcance que o canal está tendo e isso é fruto da sua participação. E a importância desse alcance é porque nós temos a oportunidade de, através do Nossas Letras e Algo Mais, levar esse estudo, levar a palavra de Deus, levar a verdade para diversas pessoas. Então você que nos acompanha, a gente reforça o convite para que você se inscreva no canal, para que você curta os nossos vídeos, para que você compartilhe, você comente. Isso é muito importante e permite com que você, como eu falei na semana passada, seja também participante ativo nesse canal de evangelismo. E se você deseja também participar do grupo de estudo diário da lição da Escola Sabatina, lá no Facebook tem grupo de estudo da lição da Escola Sabatina, Nossas Letras e Algo Mais. A gente coloca diariamente o estudo, né, de sábado a sábado, ou seja, você recebe todo dia materiais para você fazer o seu estudo em casa, seu estudo individual, seu estudo em família. Hoje nós temos aproximadamente 63 mil membros, não é quase isso? 63. Quase 63 mil membros. E o nosso convite é para que você também, se desejar participar desse estudo diário, vá lá e se inscreva também, faça parte do grupo de estudo do Nossas Letras e Algo Mais, grupo de estudo Lição da Escola Sabatina, Nossas Letras e Algo Mais, lá no Facebook. E para dar início, eu vou orar aqui pedindo ao nosso bondoso e amantíssimo Deus as suas bênçãos. Senhor nosso Deus, graças damos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, especialmente a oportunidade desse estudo, a oportunidade de fazermos e termos esse crescimento espiritual, não nosso que está aqui, mas principalmente, Senhor, daquelas pessoas que nos assistem. E assim nós pedimos, Senhor, como não podemos deixar de ser, a presença do Teu Santo Espírito mais uma vez aqui hoje, para que cada palavra, cada frase, cada estudo aqui apresentado seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o nosso desejo a Ti, que nós o direcionamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ruth, lição número 6, Um Inimigo Eterno. E o verso para memorizar está em Jeremias 17, 10, que diz: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Né? E o nosso guia aqui, já na introdução, no sábado, ele vem falando que Josué 7 é o primeiro caso em que, por meio de uma trágica experiência, o povo de Israel compreendeu as implicações mais amplas da aliança e seu profundo significado. Enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar os termos dela resultava em quê? Em derrota. O sucesso militar de Israel não estava baseado em números, estratégia de batalha ou táticas inteligentes, mas na presença do guerreiro divino com eles. E no finalzinho, ele fala assim: aguardando nossa herança celestial, enfrentamos desafios semelhantes. Enquanto estivermos na fronteira da terra prometida, nossa fidelidade será testada e só poderemos ser vitoriosos por meio da rendição a Jesus Cristo. E nós estamos vendo
ao longo do livro de Josué, o resultado do agir de Deus, né, através da aliança com o seu povo. E a gente tem visto também o desenrolar dos conflitos no plano terreno, que na verdade são decorrentes de um conflito espiritual, que aos nossos olhos é invisível, né? Mas que nos mostra que nós temos um inimigo feroz e que ele está à espreita a todo momento para tentar trabalhar incessantemente pela nossa queda. Por isso que lá no livro de 1 Pedro 5, verso 8, diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E quando a gente vai para o iniciozinho do verso 9, né, a gente leu aqui 1 Pedro 5, 8, ele diz assim: resisti-lhes firme na fé. E a lição dessa semana aborda a questão do inimigo interno, aquele que está no nosso coração. Mas, como diz aqui no final da lição do sábado, a gente só vai ter condição de ser vitorioso por conta por meio da rendição em Jesus. E aí eu lembrei, quando eu estava fazendo o estudo dessa questão do inimigo interno, o seguinte, até um assunto que eu abordei sábado, né? Gênesis 1, 26, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, após o pecado. Aí Gênesis 5, 3, aí diz assim: Adão tinha 130 anos, quando seu filho Sete nasceu, um filho que era conforme o quê? A sua imagem e semelhança. Ou seja, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus e passamos a ser a imagem e semelhança do homem caído, né? Então, a partir desse momento, um inimigo externo, nós passamos a ter um inimigo externo, mas também a ter o nosso próprio inimigo interno, né? E aí o que é que acontece? Trazendo esse contexto para a nossa realidade em si, né? O contexto da congregação em si, e aí a gente está falando aqui não só do povo de Israel, mas do nosso contexto hoje enquanto igreja. A gente sabe que o joio e o trigo eles estão crescendo juntos, não é isso? E tem pessoas que acabam sendo usadas pelo inimigo para causar dissensão, para causar desânimo, para causar incredulidade. Foi desde a saída do Egito, né? E a gente viu ao longo do caminhar no deserto. Na verdade, desde Gênesis, né? Desde Gênesis, exatamente. Desde a criação. Exato. Mas, assim, no contexto que a gente pegou as últimas lições. Você está falando em termos de coletividade, em termos de coletividade, né? Entendeu? Mas antes da gente ir para Josué 7, falar do pecado de Acã, suas consequências, aí eu gostaria de uma reflexão sobre essa questão do nosso inimigo interno, né? Antes da gente se aprofundar sobre isso aí, uma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte: nessas lições de Josué, a gente vê a balança com os dois polos. Nós vemos o agir do ser humano, o ser humano diante do contexto em que ele está, mas a gente vê também o agir de Deus. A gente viu nos capítulos anteriores um Deus indo junto com o seu povo, invadindo terras, guerreando com o seu povo, agindo nas nações ímpias, trazendo morte. Aí agora a gente está numa lição onde a morte vai acontecer no seio do povo dele. Isso. Você entende? Então, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção é o fato de que Deus, ele tem os olhos atentos para o pecado em si. Ele não está atrás de etnia, ele não está atrás de perseguir nação porque não o adoram. Não é uma questão de vingança, de revanche porque tem outros deuses, não. É a questão do pecado, a ação de Deus nos seus julgamentos em relação ao pecado. Aí, se a gente entra no contexto individual, a coisa é na mesma dimensão.
Com relação, você acha, Wesley, que diante dessa questão da ação de Acã, você acha que é possível que Deus tenha dado aquela ordem de trazer o tesouro para ele, porque ele já sabia da tendência no coração de Acã? Sim, e perfeitamente ele queria possível. dar oportunidade para que Acã se percebesse e procurasse estar no caminho certo da redenção? Porque não existe uma predestinação. Embora Deus saiba quem vai se salvar ou quem não vai. Mas não existe uma predestinação. A única predestinação que a Bíblia garante e defende é a predestinação para a salvação. Nós somos predestinados para a salvação. Mas eu acho assim, porque quando ele manda de novo eles irem para a guerra, ele diz, vocês podem pegar. Na segunda vez ele disse assim, agora vocês podem pegar o que quiserem. Deus precisava desses tesouros? Não, de forma alguma. Não precisava. Então eu me questionei no estudo dessa lição se Deus não gerou essa situação de pedir essas riquezas para que Acã e sua família se salvasse. Porque ele ia se conhecer diante da própria cobiça. Até porque a gente vai ver no decorrer da lição que mesmo após Acã ter cometido tal pecado, Deus ele oportunizou. Exatamente. Que ele reconhecesse. Aí você pergunta sobre essa questão do eu interno. Esse é o nosso grande problema. O apóstolo Paulo, ele diz que dentro de cada um de nós, claro que é com outra linguagem, né? Ele diz que dentro de cada um de nós tem um universo. Um universo de desejos, de vontades, um universo de sombra, onde Deus trabalha de maneira invisível com o seu mistério da salvação. Que ele é invisível porque a gente não está vendo Deus fazendo o processo. É como você conhece uma pessoa e de repente essa pessoa começa a andar no ambiente onde Deus está. E essa pessoa ela vai ter que ir no seu dia a dia demonstrando mudanças. Aí você vai vendo a conversão que Deus vai fazendo lá dentro, né, do ser. É porque Deus sabe que aqui dentro é que ocorrem as grandes batalhas. E o nosso eu é o nosso maior inimigo. Porque enquanto Satanás, você lê o texto aí de Pedro, né, que ele ronda procurando a quem, né, destruir, porque ele vem para destruir, para matar, para roubar. Nós temos em Apocalipse dizendo que Deus é aquele que bate no nosso coração, pedindo licença para entrar, dizendo, se você permitir que eu entre para cear com você, eu vou entrar. Eu vou entrar e vou cear com você. Quer dizer, eu vou comungar com você. A gente vai andar juntos. São duas propostas completamente diferentes. De vida, de crescimento, de eternidade. Enquanto a outra é de destruição. Mas é como Paulo diz, eis que eu me esmurro. Né? Eu luto comigo mesma, todos os dias. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer eu faço. É o nosso eu. Daí a necessidade do vigiar, porque Acã talvez nem se imaginasse como inimigo. Pois é. Agora aí a questão, né, Wesley? O que é que foi o pecado dele? Exatamente o que você ia dizer. O que era o problema dele não foi a cobiça. A cobiça era o resultado de algo que já acontecia dentro dele. Isso. Porque se tu recebe uma ordem de Deus dizendo, não peguem, Deus foi muito direto. Não peguem no disposto, tragam para mim, né? Tragam para casa de tesouro. É muita audácia dele ser alguém que viu toda aquela história do abrir o mar. Ele conheceu toda a história, porque ele não era um homem novo não, tá? Pela genealogia que Josué dá aqui, que ele dá uma genealogia de Acã. Então ele deveria ser uma pessoa de meia idade. Então os filhos deles deveriam ser grandes. Aí é outra questão, por que a família toda? Que aí a gente vai entrar lá na frente, sim, né? Aí é que a lição falando sobre essa questão da violação da aliança, você até já falou, né, Ruth? Deu início, mas assim, para a gente entender, né? Em Josué 6, nos versos 16 e 17, diz assim, ó, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas,
disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, verso 17, a cidade será condenada. Ela e tudo quando nela houver, somente viverá Raabe e todos que estiverem nela e com ela em casa. Portanto, escondeu os mensageiros, né? Mas aí não era esse não, era outro, mas tudo bem. Está aqui, é o 19, é porque eu cortei. Que diz assim, ó: porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao seu tesouro. E no 18 que ele diz assim: tomai somente e guardai das coisas condenadas, para que, tendo não as tomeis, e assim tornais maldito o arraial de Israel e confundais. Ou seja, Deus deixou claro, ó, você não vai pegar porque você vai deixar tornar maldito o arraial de Israel e Foram vai condenar. advertidos. Então foi divertido. E dizendo qual seria a consequência da violação dessa aliança, entendeu? E aí nós vimos em Josué 7 da questão do que aconteceu, né? Acã, já aqui no verso, em Josué 7, verso 1, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, entendeu? Então, assim, houve essa questão dessa violação da aliança que Deus havia estabelecido, com ordens claras, né? Inclusive com as consequências. E aí Acã, como você falou, acaba cometendo esse pecado. E a lição nos pergunta, ou nos estimula a trabalhar nesse texto, falando quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai. E aí, voltando aqui, já nesse segundo contexto, os israelitas vão até a cidade de Ai, acham que ali está tudo tranquilo, dá para chegar... Porque Jericó, Ai era bem menor em relação a Jericó. Isso. Só seria uma questão de estratégia, porque Ai estava no percurso que daria direito ao povo de Israel circular de norte a sul. Sim, sim. Entendeu? Por isso era importante, era só uma vitória estratégica. Só uma vitória. Mas era bem menor do que Jericó. E aí foram e voltaram derrotados. Como consequência, com morte de 36 homens, né? E assim, quais foram as duas causas principais da derrota de Israel? A primeira foi a desobediência de Acã. Sim. Né? O fato dele ter pego coisas que a Bíblia chama de coisas condenadas. Por que eram condenadas? Eram exatamente objetos de adoração aos ídolos. O cuidado de Deus que eles não se apropriassem era porque a tendência de idolatrar objetos era muito grande. Então Deus estava querendo evitar que eles tivessem a condição para cair naquele pecado. Por isso que ele diz assim: pegue essas coisas condenadas e tragam para o meu... Porque qual era a cultura daquela época? Quando uma nação ganhava de outra, a verdade, a vitória era do Deus da nação. Então, como é que eles demonstravam a vitória? Pegando os tesouros daquele Deus e trazendo para o seu próprio templo. A gente vive isso com Nabucodonosor, né? Por isso que o Senhor diz: tragam para o templo. Por quê? Porque eu sou superior a eles e a vitória sou eu que vou dar. Então, vocês tragam para mim. Porque isso era uma lição para aquele povo que tem aquela cultura, eles iam entender isso daí. A segunda foi, eles foram sem consultar o Senhor. Se você for no livro de Samuel, tem a história de um rei que começou bem, que teve vitórias, e o reino dele começou a cair. Ele começou a se desestruturar como uma pessoa abençoada por Deus quando ele deixou de consultar o Senhor. Se você olhar a história de Davi, como ele começa, vem dizer assim: e Davi consultou ao Senhor. Tudo Davi perguntava: Senhor, eu devo ir para onde agora? Senhor, o que é que eu devo fazer agora? Se havia um deslocar do rei, ele perguntava, ele consultava o Senhor. Mas na época, aí tem um capítulo que começa assim: e no tempo dos reis, das guerras dos reis, os generais estavam em guerra, mas Davi estava no palácio.
Ele deixou de consultar o Senhor, ele não consultou se deveria ir para a guerra ou se ficar no palácio. Qual foi a primeira derrota dele? O adultério, o assassinato, tudo isso Davi cometeu. Ele mandou assassinar o marido da mulher para ficar com ela. Ele violentou a mulher. Foi estupro aquilo ali. Ele violentou a mulher. Então, Davi cometeu todos esses pecados. Então, a nação de Israel, no comando de Josué, que era aquele que não saía da porta da tenda, aquele que conversava com Deus, para você ver como qualquer um de nós é passível de cometer deslizes. E Josué foi com eles juntos e não consultou ao Senhor. E Deus não foi para essa batalha. Então, eles perderam. Aí você imagine o pecado de Acã. Olha como uma coisa vai acrescentando outra. Ele cometeu o pecado da cobiça, mas antes de cometer o pecado da cobiça, ele já tinha cometido o pecado da quebra dos 2 primeiros mandamentos. Você como um vai levando a outro. E depois a questão do próprio assassinato. Porque se morreram tantas 36. vidas, a culpa era dele. A culpa era dele. E os filhos dele viram isso. A esposa dele viu isso. Todo mundo foi omisso e covarde. É nesse contexto que a gente tem que entender por que a família toda foi condenada. Por quê? Porque quando a nação, quando eles eram abençoados como coletivamente, eles eram, todo o povo era abençoado coletivamente. Mas quando havia um pecado sério, eles eram também amaldiçoados coletivamente. Aí é aquele questão. Deus ele faz uma aliança coletiva, mas também faz aliança individual. E o pecado individual traz consequências coletivas. Deixa eu te mostrar, me passa aquela primeira figura, a primeira imagem. Olha aí, ó. Por que eu botei essa palavra aqui, ó? Muito embora o pecado não fosse público, Israel como nação deveria prestar contas e por isso a bênção de Deus se afastou do povo. É um exemplo desse tipo de responsabilidade coletiva no relacionamento entre as nações. Toda uma nação é considerada responsável pelas palavras e pelos atos de seu embaixador. É assim até hoje. Se este insulta outro povo ou estado, todo esse seu país é considerado responsável até que se faça a reparação devida. Aí olha de onde vem, né? No Oriente Próximo, o indivíduo encontrava sua identidade na identificação com o grupo. Como resultado, o comportamento do indivíduo não era visto como algo isolado do restante do grupo. Quando o israelita pecava, o grupo partilhava da responsabilidade do pecado. Além de refletir essa perspectiva da sociedade, a responsabilidade coletiva também era resultado do relacionamento de aliança de Israel com o Senhor. A lei incluía muitas orientações para o comportamento individual e quando ocorriam violações desse tipo, os benefícios da aliança eram colocados em risco para todo o povo de Israel. A gente tem que entender, a Bíblia é um livro contextualizado. Todo o agir de Deus era em relação ao contexto que estava inserido. Por isso que hoje tem coisas que chocam a gente, mas eram coisas daquele contexto ali. Deus trabalha com a nossa realidade. E isso, para a gente trazer para a nossa realidade hoje, é algo bem forte, né? Porque todos nós somos líderes. A gente é líder no contexto familiar, a gente é líder, às vezes, num contexto de um ambiente de trabalho, a gente é líder também no contexto de um ambiente cristão. E olha o tamanho da responsabilidade enquanto a gente exerce esse papel de liderança, para que a gente não seja um exemplo negativo e influenciar toda a igreja, por exemplo. Aí, trazendo para a nossa realidade hoje. A nossa comunidade é o quê? É a igreja. É a igreja, entendeu? E aí, o exemplo de Acã é mais ou menos esse daqui. Eu no verso Josué 7, 3, diz assim: E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos, né? Ou seja, o povo de Israel subestimou o povo de Ai. É como mais ou menos assim, é uma cidade pequena, não adianta a gente nem
orar para ir lá, né? Porque aqueles, eles não pediram orientação. Se sentiram muito autossuficientes. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 83, um trecho dele diz assim, ó. Os anjos e Cristos não permanecem onde sua presença não é desejada e onde sua ausência não é sentida. Ou seja, Deus estava ausente ali naquele momento. Mas por responsabilidade deles. Eles excluíram a Deus. E o povo sequer percebeu isso daí, né? Então, a gente... Para você ver, Wesley, a importância da liderança em comunhão com Deus, né? Isso. Porque é esperado isso de cada um, de cada ser humano, mas quando a liderança ela é forte espiritualmente, é mais fácil você ver a igreja sendo conduzida forte espiritualmente. Hoje eu vejo muito, realmente a gente percebe muitos problemas na igreja hoje, né? E é claro que a gente está botando a igreja aqui num contexto do próprio cristianismo, né? Você olhar separando, né? Vamos falar dentro da nossa casa, que é o protestantismo, né? Se você for olhar, tem muita coisa que tá fora do trilho. Muito fora do trilho. Que eu acho que se Martinho Lutero viesse hoje, ele não reconheceria muitos movimentos aí religiosos como fazendo parte do protestantismo, né? Infelizmente, quando vão julgar, botam todo mundo num cesto, e aqui eu não estou querendo exaltar ninguém ou denegrir ninguém, mas a grande verdade é que se você for olhar hoje mesmo dentro do próprio cristianismo, tem muita coisa fora do trilho. Muita coisa longe, diferente do que a Bíblia diz sobre o cristianismo, né? Aí a gente reduz o espaço, vamos para dentro da igreja em si. Tem problemas? Tem. E muito. Problemas que não deveriam existir. Porque... Deixa eu ler só aqui 2 parágrafos desse livro aqui do George Knight. Ele é um teólogo e um estudioso da igreja, né? Ele é adventista. Ele diz assim: por que temos tais problemas na igreja? Você poderia perguntar, não deixamos o mundo para nos unir à igreja? A resposta, uma vez mais, é simples: por causa do pecado. Mas os cristãos não desistiram do pecado para seguir a Cristo? Sim, os cristãos desistiram, mas ser um membro de igreja não é o mesmo que ser um cristão. Aí já é o primeiro ponto que a gente vê onde é que está havendo o problema. E ser um cristão não quer dizer que o eu não apareça furtivamente de vez em quando. E cheio de orgulho, exija que a sua vontade seja feita na igreja e no lar cristão. Até os verdadeiros conversos têm de encarar a realidade de que a santificação é obra de uma vida inteira. Essa verdade, no entanto, não é razão para não se tornar humilde, cheio de consideração e amável hoje mesmo. Deus quer tornar cada um hoje e fazer de cada um de nós um pacificador para o seu reino. Só os mansos herdarão o reino de Deus. Só os mansos verão a Deus. Isso é muito claro. E o que é ser manso? É aquele covarde que não reage diante de nada? Não. Jesus não foi manso, não assim. Não. Ele era manso, mas ele reagia, né? E lá em Miqueias 6:8, tem dizendo o que Deus espera de cada um de nós. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e ande humildemente com o teu Deus. Deus requer humildade. A humildade nos torna mansos, e porque somos mansos, nós somos humildes. É uma coisa que é uma construção, é um processo, né? O objetivo da verdadeira religião é o desenvolvimento do caráter. A cerimônia exterior, quer dizer, sabe aquela... Doxologia. Eu sou crente, né? Eu vou me vestir de branco, porque me vestindo de branco eu demonstro pureza, né? Só tem valor se contribuir para esse desenvolvimento interior. Precisamos cultivar as graças do Espírito. Quem quiser saber o que são as graças do Espírito, Romanos capítulo 12 e Romanos capítulo 13. Precisamos andar com humildade com Deus e o próximo. Andar em humildade é estar em submissão aos seus princípios.
Deus promete completa vitória ao seu povo e esta vitória não virá pelos métodos humanos. Deus vai cumprir seu plano de evangelismo mundial através dos seus embaixadores e do seu agir. A grande verdade é que quem vai cumprir o plano, a missão da pregação do evangelho é Deus. Quando eu vejo assim, nós precisamos acelerar a volta de Cristo, nós precisamos pregar para completar a obra. Não somos nós. Não. É Deus quem vai fazer isso. Através do Espírito Santo. A gente precisa até nisso ser mais humildes, entendeu? Ser mais humildes. Eu acho que a gente se alimenta muito do orgulho e da vaidade. Querendo trazer essa missão para a gente que nós não vamos ter capacidade de cumprir. Não vamos. Não vamos. Porque você viu o que aconteceu em Atos? Quando Deus botou o Espírito Santo para agir, pegou pessoas sem muito estudo, pegou as pessoas mais simples da sociedade, empoderou com o seu Espírito Santo e eles falaram várias línguas para os estrangeiros que estavam lá. E ali era só a primeira parte do cumprimento da profecia de Joel. Exatamente. Ali era só a chuva temporã, né? Perdão. A chuva temporã. Que a serode é que vai vir. A serode é que vai vir, ou seja, ali foi uma parte pequena, porque quando vier a chuva serôdia, aí sim. Aí, Wesley, para essa chuva serôdia vir, a gente tem que estar numa certa condição. Você note que nessas histórias que a gente está lendo do livro de Josué, os momentos de guerra, os momentos de vitória, os momentos de derrotas, tinham muito a ver com a vida espiritual do povo. Isso. Eles venciam quando Deus estava com ele. Não era nem quando eles estavam bem espiritualmente, era quando Deus estava com ele. Então, a mesma situação se aplica a nós hoje, a nível individual. A gente vai vencer o nosso conflito, mas a gente vai vencer não por causa das nossas obras. Porque a verdadeira religião, ela se processa de dentro para fora. Por isso que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Isso não tem nada a ver com comida. Você entende? Isso tem não, porque tem gente que põe a sua espiritualidade baseada no seu regime alimentar. É importante? É, porque o Senhor quer que a gente tenha saúde plena. Olhe, eu posso ter o regime alimentar perfeito, mas se eu estou fazendo isso para que eu viva bem e eu me ache em condição espiritual, não está valendo de nada. Você sabe qual é a intenção correta diante de Deus quando eu entro num programa de melhoramento alimentar, de uma vida mais sadia? Você sabe qual é a medida que Deus observa? É quando eu quero ter saúde para poder melhor servir ao meu próximo. Porque com saúde eu posso ajudar pessoas que estão doentes. Eu posso ajudar pessoas com saúde, porque se eu for doente, eu não posso nem servir a Deus direito. Tudo, Wesley, Deus observa as motivações, toda a nossa ação. Deus observa o que nos motiva a fazer. Até um ato de bondade, até um ato de espiritualidade, até algo espiritual, Deus observa. Se o que está nos motivando é a vaidade. Por isso, essa história de briga dentro da igreja por cargo, isso é realidade, meu irmão, em qualquer igreja. Igreja se dividir por questão de cargo, de liderança, porque quer estar lá em cima. Não é nem para servir, é porque quer estar lá em cima. E as coisas acontecem de maneira muito feia, a gente sabe disso. Que muitas vezes nem no mundo a gente vê. É verdade. No mundo corporativo, no mundo de empresa. Eu vi coisas na minha vida, nos meus 50 anos de crente, eu vi coisas dentro da igreja que eu vejo dentro do mundo. Agora, dentro do mundo, a gente encara, porque dentro do mundo é o mundo, com suas vontades, os seus desejos, seus princípios. Mas dentro da igreja, a sua expectativa é outra. Então, se a gente não é cristão, porque ama a Deus, porque entendeu os princípios e a proposta de Deus para nós, a gente vê essas coisas dentro da igreja. Se a gente não for, se o que nos motiva a estar dentro da igreja não for a nossa comunhão com Cristo e o nosso desejo de fazer parte do plano dele de redenção à humanidade, a gente vai cair.
Por isso que muitos abandonam a igreja. Isso. Porque eram convertidos à igreja e não a Cristo. Não a Cristo. Entende? Isso mesmo. Então, o povo de Israel enfrentou de uma maneira comunitária a questão. E foi muito triste. Porque a gente está em que parte da segunda lição? Não, aqui a gente vai... Não, vamos caminhando. Porque aqui a gente tratou dessa questão da violação da aliança, né? E aí tem um detalhe aqui interessante, que também é uma situação que eu acho que sempre que a gente vai estudar, a gente está estudando o Antigo Testamento, mas a gente tem que trazer para a nossa realidade hoje. Quando a lição fala aqui sobre o pecado de Acã. Né? Então, Acã pecou, houve aquela primeira campanha mal sucedida, onde morreram 36 homens. Na volta, Josué diz aqui que ele rasgou as vestes, prostrou-se em terra com os anciãos e disse ao Senhor, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara que contentáramos como ficarmos além do Egito. E aí Deus vem e diz a Josué os motivos pelo qual aquilo aconteceu. Josué 7,11, quando Deus disse assim, Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até da sua bagagem o puseram. E aí a gente vai partir já para o verso 16, capítulo 7, verso 16, quando o Senhor dá uma série de orientações a Josué. Deus sabia quem já tinha pecado. Mandou que ele trouxesse os líderes de cada tribo, Aí né? eu disse assim, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem caiu a Acã. Pois é, por que Acã não se manifestou, hein? Entendeu? Por que Acã não disse, Senhor, fui eu pequei? A lição fala aqui, ó, tem dois processos, né? Um processo de Deus e um processo de Acã. De Deus em oportunizar ele, e a gente vê isso não só aqui, porque muito antes disso, quando Josué já passou a noite lá com os anciãos rasgando as suas vestes, prostrando-se em terra, ou seja, eles já tinham essa atitude, então o povo ali já estava vendo, opa, tem uma coisa que aconteceu aqui, alguma coisa aconteceu, alguém quebrou alguma aliança aqui, alguma ordenança de Deus, que teve como consequência. E Acã veio vendo tudo isso acontecendo, e em nenhum momento ele, tendo a consciência do que ele tinha feito, ele chegou e disse, olha, não precisa disso tudo não, deixa eu... Eu pequei. Eu pequei. Ele diz, eu pequei. Agora, essa confissão dele foi tardia, né? Foi tardia. Foi e aí tardia. aqui eu lembrei. Deus deu todo um processo de tempo para que ele mesmo... Porque, claro, que se ele tivesse chegado e tivesse dito, Josué, o pecado foi por causa de mim, eu cometi, eu roubei, eu escondi. Porque ele não roubou só pedra preciosa, ele roubou também capa, ele roubou outras coisas, né? Eu cometi tudo isso, mas não. Ele foi deixando, vendo que estava se aproximando dele, foi deixando. Né? Isso era a prova de que ele não estava arrependido, né? Ou seja, Deus, ele deu para Acã uma oportunidade que ele nos dá hoje, que é o tempo. O tempo do arrependimento. Nós estamos vivendo sob o tempo da graça. Então, a oportunidade que nós estamos tendo hoje foi a mesma que Deus deu para Acã. Que Deus deu para Canaã. Que é o tempo do arrependimento. E ele não aproveitou nenhuma parte desse tempo para se arrepender. E a gente tem que ter também essa consciência nossa hoje. De que nós estamos vivendo sobre esse tempo e nós temos que imediatamente fazer o que Acã não fez, reconhecer o pecado, né? E tratar de se reconciliar com Deus. Wesley, vamos ver aquela estrutura do quiasma aqui, que a própria lição ela aborda essa questão da estrutura do quiasma, né?
Olha que interessante aí, ó. Essa estrutura do quiasma, ela faz as duas pontas, elas convergirem para o centro da mensagem, né? Se você olhar, o A vai combinar com o A', o B com B', o C com C', o D com D', e o que fica no meio é a mensagem central. Aí olha que interessante, né? Há 3 grandes temas teológicos no livro de Josué. Deus é o segredo da vitória. Ao longo do livro, o escritor deixa claro que as vitórias de Israel foram graças à presença de Deus. A obediência a Deus. A presença de Deus estaria segura se Israel obedecesse ao Senhor. Assim, consequentemente, Israel teria vitória sobre seus inimigos. Deus não contemporiza com o pecado. Nos relatos há uma ênfase da obediência de Josué às ordens de Deus. E o terceiro ponto, Deus cumpre as suas promessas. A posse da terra e a destruição dos seus moradores era o cumprimento das promessas de Deus aos patriarcas. Aí olha que interessante aí, ó. O centro dessa estrutura do quiasma é a revelação divina do pecado oculto. Você entende? Uhum. Porque quando fala desse pecado de Acã, diz que ele prevaricou, quer dizer, ele traiu. Essa palavra prevaricação, nesse contexto aí, no original, é no sentido de trair. Ele traiu o próprio povo dele. Ele traiu Israel. Porque o ato dele fez com que a nação inteira pagasse o preço da quebra da aliança, né? Os pares A linha, B linha, mostram que o pecado de Acã afeta toda a comunidade e como a justiça é restaurada. C e C linha e D linha destacam a consequência do pecado, quer dizer, a derrota, e o processo de arrependimento e restauração. Essa estrutura, né, quer dizer assim, o quiasma, ela enfatiza que a restauração da comunhão com Deus exige a identificação e remoção do pecado oculto. Tem que haver juízo. A gente só vai entender a morte de Acã junto com toda a sua família, do jeito como foi, com apedrejamento, se a gente entender a malignidade do pecado. Olha só o que é que diz a lição. Em vez de revelar a identidade do transgressor, Deus estabeleceu um procedimento que revela sua justiça e sua graça. Depois de explicar o motivo da derrota de Israel e pedir a santificação do povo, ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e a sua aplicação, o que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar o seu pecado. E lá na frente diz assim, ó, além de revelar o ofensor, o processo investigativo também inocentou os inocentes. Esse era um aspecto igualmente importante do meticuloso procedimento jurídico no qual o próprio Deus atuou como testemunha dos atos invisíveis de Acã. Que é exatamente... ainda diz mais aqui, né? É importante observar a maneira como Josué se dirigiu a Acã. Isso. Meu filho. Essa expressão mostra não apenas a idade e o papel de liderança de Josué, mas também revela a atitude com que esse grande guerreiro abordou a justiça. Seu coração estava cheio de compaixão por Acã, embora ele tenha sido chamado para executar o julgamento do ofensor. Né? Por meio de sua atitude, Josué estava novamente prenunciando a sensibilidade, a bondade e o amor daquele que nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou sem motivo uma dor a uma pessoa frágil. Ele estava representando Cristo. Isso. Josué, na verdade, ele é um símbolo do que seria o ministério de Cristo, né? O próprio nome dele já diz, né? É aquele que salva, né? Josué, o nome de Jesus é o mesmo de Josué. Entendeu? A escrita é a mesma. A questão só é a pronúncia, né? É. Mas é a mesma. Tu sabe um detalhe que me chamou a atenção nos versos 7, 8 e 9? É que quando Josué, né? Que ele diz assim, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara que nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. E no verso 9 diz, ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então o que farás até o grande nome? O pecado de Acã, certo? Trouxe uma derrota
que chegou a mexer na fé de Josué. Mas tu acha que Josué, ele estava aí duvidando de Deus? Não, mas quando ele lamenta aqui, ele fez igual o povo na caminhada. Pois olha, pra você ver como são as coisas. Eu já interpretei que Josué estava apelando para Deus em relação à glória dele. Senhor, cuidando da glória dele. No verso 9, sim. Mas se você vai para Josué 7, no início 7, você tem essa impressão. Ele diz assim, ó, por que tu fizeste a gente passar para entregar nas mãos? Ou seja, em dado momento ali, a consequência individual do pecado, né, trouxe na coletividade e até para Josué, entendeu? A questão de mexer na fé dele. Por que isso acaba sendo relevante para a nosso momento atual, né? A gente está vivendo aqui, é uma geração que a gente está vivendo o tempo do fim. Então, o que é que acontece? A questão da fé. E aí eu volto a falar dos papéis de liderança que se exercem. Porque individualmente você pode abalar a fé das pessoas. Pode. E muita gente abandona as fileiras por causa de lideranças ruins. Exatamente. Se Josué tivesse sido firme, não tivesse ido sem perguntar ao Senhor, né? Será que teria acontecido isso, né? Que aí ele toma a atitude, que é quando a lição fala das escolhas fatais, na terça-feira, né? Entendeu? E aí o que é que acontece? A gente vê o quê? E aí a gente vai na lição de terça e quarta, a gente já entra mais ou menos no assunto, mas quando fala de escolhas fatais, fala aqui que Josué pediu a Acã, o que foi que Josué pediu que Acã fizesse, né? Qual o significado desse pedido? Quando ele vai lá pro 7, vai pro 19, 21, quando ele diz assim, então Josué disse a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Verso 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então, assim, Acã fez uma escolha, como diz a lição, uma escolha fatal. E aí, o que é que acontece? O significado, teve um significado desse pedido de Josué a ele, e também como é que a gente pode entender essa confissão de Acã, né? Eu coloquei assim, ó, o arrependimento genuíno provém do reconhecimento do caráter ofensivo do pecado. Acã se apegou tanto ao pecado, que é a cobiça, que ele não viu como algo ofensivo, e isso é extremamente perigoso. Não reconhecer a malignidade do pecado que levou Jesus à cruz. Exatamente. Quer dizer, e até a própria questão do arrependimento tardio, ele não livra a pessoa da consequência, né? Isso. Das consequências, né? E, na verdade, eu não sei se ele realmente se arrependeu. Eu acredito que não, porque ele em nenhum momento, ele até disse, eu pequei, né? Isso. Eu pequei contra... Como é que está a expressão dele aí? Eu pequei contra o... Não, ele disse assim, respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel, né? Aí quando vi os despojos, eu cobicei, eu tomei-os, né? Mas se a gente analisar... Sempre a cobiça, não é, Wesley? Sempre a cobiça. Olha, a cobiça fez Lúcifer desejar o lugar de Deus e ser Deus. A cobiça fez Eva também desejar como Deus. Satanás tentou, através da cobiça, Jesus no deserto. A grande verdade é que parece que a cobiça é um pecado que nos leva a tanto outros, né? Isso. Por isso que Paulo diz que dentro de nós existe um universo de desejos e vontades que fazem a gente viver um combate todos os dias. É em cima dos nossos desejos que tem as nossas quedas, né? Interessante isso. É isso mesmo. A Maria, quando ela chega, ela é um pouco autoritária,
Quando ela chega, ela vem dizendo, vovó, eu quero. Aí eu digo, como é que é? Como é que a gente diz? Eu gostaria, vovó. Eu digo, pois é, meu amor. Tem grande diferença entre eu quero e eu gostaria. Porque quando você diz eu gostaria, você está subentendendo que as pessoas têm a liberdade para atender o seu pedido ou não. Entende? Então, se a gente também entender essa diferença, eu gosto, eu gostaria, eu quero e eu gostaria, talvez a gente não caísse em tanta cilada, sabe? Porque a lição faz essa comparação de escolhas e compara a escolha de Acabe com a escolha de Raabe. Ela faz essa comparação. E ela é interessante. Muito interessante, porque ela dá a gente a dimensão de que essa questão de dizer assim, quem foi que fez a vontade de Deus? Quem foi que reconheceu realmente a autoridade de Deus? Foi Acã, enquanto membro do povo dele, ou foi Raabe? E aí vem a consequência das escolhas, né? Das escolhas. Olha só, de dentro do povo de Israel, uma escolha resultou em morte dele e de sua família. Sua família. E de fora do povo de Israel, em Raabe, resultou na salvação dela e da sua família. E veja que foi coletiva as coisas. As coisas foram coletivas. Coletiva. Isso. A escolha de Raabe fez com que toda a família fosse salva. A escolha de Acã fez com que toda a família se perdesse, né? Aí tem uns elementos interessantes ali. A própria origem dos dois grupos, né? Ela era prostituta, ela era cananeia, ela era estrangeira. Ela não tinha a convivência nem a experiência de ver os atos de Deus. Quando o povo foi invadir Jericó, que os espias foram lá, ela disse, eu ouvi falar. Só em ouvir falar, ela desenvolveu uma fé tremenda nele. Né? Enquanto que o Acã estava lá, se beneficiando das bênçãos de Deus, se beneficiando de toda a história, né? dos que antes dele, porque ele era um homem de meia idade. Então, ele teve a vivência como criança do que aconteceu. Enquanto isso, ele agiu como agiu, né? Isso significa o quê, Wesley? Que a gente pode, sim, estar dentro da igreja e estar perdido. Sim. Se a gente não tiver convertido realmente. O problema principal de Acã é que ele não tinha subordinação à autoridade de Deus. Porque se ele tivesse, o fato de Deus ter dito, não toque, não peguem, ele não teria pego. Você vê que ele não temeu a Deus. Ele pegou e escondeu. Ele sabia que Deus sabia, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Não existe nada que pode ser oculto aos olhos dele. E mesmo assim ele se atreveu. Sim. Significa que ele não tinha temor ao Senhor. E temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aí, a condição social, ela era prostituta e ele era um homem comum, com família, com filhos, com bens. Porque diz que com os próprios bens dele foram colocados junto lá para destruição. A ação, ela protegeu os espias, em detrimento de a ação dela ser contra o próprio povo, correndo o risco dela morrer se ela fosse pega, né? E o que é que ele faz? Ele rouba bens consagrados e esconde o pecado. Enquanto ela escondeu os espias para gerar salvação e obediência a Deus, ela entendeu que protegendo aqueles homens de Deus, ela estava agradando a Deus. O que é que Acã faz? Ele faz o contrário. Ele esconde o pecado, você entende? Né? O resultado, ela trouxe salvação para ela e para a família. E ele trouxe morte para ele e para a família. Que temas teológicos a gente pode ter aí nessa história? Ela se sentiu incluída no plano da salvação e ela aceitou a graça dessa salvação. E ele percebeu o quê? Ele sentiu o peso do juízo e o fato de que ele não tinha santidade como um filho de Deus, né? Ela se converte e confia no Deus de Israel. E ele desobedece ao Deus de Israel. Agora, interessante, ele é da tribo de quem? De Judá. E Jesus vem de qual tribo? De Judá. De Judá. Deus é muito estranho, né? Deus é muito estranho.
Quem pode entender Deus? Ele faz o filho dele vir da tribo de Judá, que tem uma prostituta, tem uma moabita, tem um Acã que morreu apedrejado, né? Isso dá pra gente entender o quê? Que Deus, Ele tem ânsia de nos salvar, de estender sua graça, de nos dar perdão. Ele não está preocupado com a nossa condição de pecador. Ele está querendo que a gente se entenda como pecador e busque nele a salvação. Porque o pecado, ele não é problema para Deus. Ele não é problema para Deus. Ele é um problema para nós. Não existe. Mas quando a gente aceita o filho dele, a morte do filho dele na cruz, passa a ser problema de quem o pecado? De Deus. Entende? Por isso que está havendo esse julgamento lá no céu. O juiz investigativo. Isso. Porque Deus vai ter que vindicar o próprio caráter diante da humanidade. Depois do juiz investigativo que está acontecendo agora, vai haver o juiz comprobatório, que é quando durante o período do milênio. E depois o juiz executivo, que é exatamente quando ele vem para destruir esse mundo e fazer tudo de novo. Aí ele prova através desse processo dentro do santuário, esses juízos, esses julgamentos dentro do santuário, ele vai provar o direito dele de oferecer perdão. Porque está tudo registrado, não vai restar dúvida. A cruz foi para dar perdão e Deus pegou a responsabilidade nas costas dele. Mas o julgamento no santuário é para exatamente provar que Deus tinha direito de dar perdão para nós. Para o pecador. Verdade. Agora, quando a gente parte para Josué, já pulando para o capítulo 8, e aí a gente vê a segunda campanha do povo na mesma cidade. Na mesma cidade. Só que ele já começa diferente. Josué 8 já diz assim, ó, disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente e dispõe-te e sobe a Ai. E aí Deus vai dar uma série de orientações. A gente não vai ter tempo A estratégia é interessante, né? A estratégia, como fazer, como o Josué deveria proceder, né? Eles fizeram do mesmo jeitinho que fizeram. Da mesma coisa. Fizeram até a invenção da fuga, como se ele estivesse fugindo. Exato. Mas, na verdade, para atrair o povo de Ai, os soldados de Ai, para correr atrás deles, eles disseram assim, nós fizemos isso, ganhamos. Vamos fazer a segunda vez. Só que eles esqueciam que tinha gente na retaguarda. E essa gente invadiu, incendiou tudo. Da leitura desses textos, e aí eu convido o nosso ouvinte a ler Josué de 8, 1, 29, eu extraí algumas lições. Primeiro, não tenha medo de enfrentar a mesma batalha se você tem Jesus. Exatamente. Né? E ele tem o dom de transformar maldição em bênção. Em bênção. Porque o mesmo vale, o Vale de Jacó, que era o Vale da Maldição, né? Que é o lugar de problema, que foi onde foi apedrejado Acã e sua família, ele pegou esse mesmo vale. E lá em Oséias vem transformando o local de Jacó como um local de esperança. Isso mesmo. Segunda lição que eu tirei. É Deus quem nos dá a direção. Nosso trabalho é obedecer. Exatamente. É Deus quem dá a direção. Outro. Deus, ele usa os meios da nossa derrota para quê? Para transformar isso num ponto de força para a gente. Em 2 Coríntios 12, 9 diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quarta lição, é o Senhor quem entrega e não nossas estratégias humanas. Nada do que possamos planejar para as nossas batalhas humanas e espirituais vai ser mais perfeito do que o que Deus planeja. Quem proporciona a vitória é Deus. Exatamente. A quinta lição, que a gente pode extrair daqui, confiar nas vitórias anteriores nem sempre é garantia de nova vitória. E isso é extremamente importante para nós. Por quê? Porque o inimigo ele renova constantemente os ataques dele, ele se insurge constantemente para a gente. Então, às vezes a gente teve, como o povo teve outras vitórias, como teve em Jericó, e aí pegou e confiando na vitória anterior, disse, não, tá tudo resolvido, aqui vai ser tranquilo. Mas o inimigo está à espreita. Verdade. Então a gente tem que ter muita consciência disso daí.
E uma outra conclusão que eu tirei foi que para Deus o símbolo de derrota também pode significar um símbolo de vitória. A cruz parecia o fim da esperança dos discípulos, mas na verdade passou a representar a salvação e a liberdade. O início da liberdade. E o início da liberdade. Liberdade do jugo do pecado, né? Isso. Então, a lição de quarta pode trazer... E ela termina assim nas últimas frases. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e a sua obediência inabalável a ela. O princípio visto nessa história permanece válido para o povo de Deus hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem os seus desafios. Verdade. Não é isso? E a lição na quinta que fala sobre testemunhar o poder de Deus, né? E aí ele vem fazendo uma comparação, dizendo que na lição 5, Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar dos seus maus caminhos. Elas, no entanto, recusaram e estavam, no fim das contas, enfrentando o juízo divino, né? E vem pedindo para que a gente faça uma leitura de Josué 7, dos versos 6 e 9, que é aquela leitura onde Josué, ele rasga as vestes, ele... Né? E ele diz assim, que trata da relação, né? Observe especialmente o verso 9. Que princípio teológico encontramos nas palavras de Josué? E aí eu vou ler só o verso 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Quer dizer, o povo viu a tua glória, viu que o Senhor conduziu o teu povo à vitória e agora tu vai deixar que o teu povo... Porque vai repercutir no teu nome, né? Na tua imagem. A reputação de Deus. Reputação de da Deus. Reputação de Deus. Que ele... Assim, aqui Josué, ele é como se ele focasse na questão central do grande conflito. E aí que é o quê? Que é a questão da responsabilidade em representar o caráter de Deus. Exatamente. E aí até eu peguei e disse assim, eu na minha leitura, eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesmo, né? Eu vou ler aqui algumas. De que maneira estamos nos portando enquanto cristãos? Como estamos conduzindo as coisas do Senhor? Estamos sendo sinceros na nossa adoração? Nossa adoração é uma adoração verdadeira, é uma adoração falsa ou uma adoração vã? E aí eu escrevi essa frase: estes e outros questionamentos devem permear nossa consciência, porque nós, como cristãos, somos chamados a testemunhar do poder de Deus. E nossas atitudes devem, no mínimo, ter um senso de responsabilidade em representar o caráter de Deus. Não somos perfeitos, mas devemos ter essa responsabilidade dentro de nós. Verdade. Não é isso? Ruth, nós estamos chegando aqui no final, né, Ruth? Eu vou fazer minhas considerações finais. Suas considerações e eu peço para orar no final. Eu vou pedir permissão a vocês para fazer minhas considerações nas palavras de dois grandes teólogos. Um é o Loron Wade, nesse livro Os 10 Mandamentos, e a outra é do George Knight, Meditações sobre o Sermão das Bem-aventuranças, certo? O Loron Wade, eu vou me concentrar na questão do 10º mandamento, que é a questão da cobiça, né? O 10º mandamento trata do culto às coisas. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. Colossenses 3:5. Tanto a avareza quanto a idolatria tem que ver com o culto às coisas. Mas há uma diferença. O 2º mandamento, aquele que fala da idolatria, nos adverte a não tornar as coisas mais importantes do que Deus. Enquanto o 10º diz que não devemos torná-las também mais importantes do que as pessoas. Esse mandamento proíbe colocar nossos desejos egoístas acima dos direitos alheios ou valorizar pessoas e coisas em termos de benefícios que podem extrair delas. Perto do fim de uma vida de intenso sacrifício e serviço, o idoso apóstolo escreveu: nada façais por partidarismo ou vanglória.
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. É disso que trata o 10º mandamento. O que Paulo expressou com palavras, ele ilustrou com a vida. A cobiça é amor fora da proporção, fora do equilíbrio e fora do lugar. Significa colocar nossa devoção em coisas, dinheiro, sucesso, fama e transformá-las no centro de nossa existência, crendo que são o fundamento sobre o qual construímos a felicidade. As coisas se tornam mais importantes do que as pessoas e suas necessidades. Assim como os outros 9 mandamentos, o 10º fala não só de atos específicos, mas também de valores e atitudes. Aí vocês em casa reflitam em Filipenses 2, 5 a 8. Jesus Cristo é o exemplo supremo para nós. Sua vida foi de humildade, serviço. Ele se esvaziou e se entregou sobre o altar do serviço e do sacrifício. Ao fazê-lo, mostrou-nos um exemplo de compaixão para com as pessoas, de amor prático em ação. É isso que move os cristãos e inspira seus valores. Quanto mais perto chegarmos da verdadeira obediência aos 10 mandamentos, mais perto estamos de imitar o caráter de Jesus e de ser como Ele. Aí eu vou findar falando exatamente desse conflito. Esse conflito interno, que faz de nós mesmos a possibilidade de sermos inimigos de nós mesmos, de nos sabotarmos. Acã se sabotou. E a gente pode se sabotar também. Diz assim: existe outro reino estabelecido na terra em conflito com o reino de Deus. Esse reino é reino das trevas, o reino de Satanás. A Bíblia não faz rodeios ao falar sobre o reino de Satanás. O Evangelho de João chama Satanás de o príncipe deste mundo, João 12, 31, enquanto Paulo chama de o príncipe das potestades do ar, Efésios 2, 2. Novamente, Paulo escreve aos Efésios que os cristãos precisam se revestir de toda a armadura de Deus, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Em contraste, Jesus é chamado de o soberano dos reis da terra, Apocalipse 1:5, e sua pregação centraliza-se com a certeza da vitória de seu reino sobre o reino das trevas. Na verdade, Jesus veio abrir caminho para a vitória final do reino de Deus no conflito cósmico do universo. Venha o teu reino, permanece como o centro do grande conflito entre Cristo e Satanás, e cada ser humano, você e eu, é um soldado em um desses reinos. Estamos ativamente empenhados ou do lado do Rei Jesus ou do lado de Satanás. Como estou hoje? Que reino estou promovendo? O que eu estou testemunhando? Testemunhando. Quem eu estou dando voz? Quem é realmente o meu inimigo? O meu eu está me fazendo estar do lado do inimigo do Senhor, ou o meu eu está me fazendo testemunhar como uma filha do Senhor, não é? Verdade. Isso fica como uma reflexão para cada um de nós. Vamos orar? Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai querido, muito obrigada por tudo, muito obrigada por Tua palavra, Senhor. Quando o Senhor se despediu dos Teus discípulos aqui na terra, em Tua oração sacerdotal, o Senhor disse ao Pai que deixaria para nós a Tua palavra. E que tesouro, Senhor. Tua palavra, Senhor, é graça, é ensinamento, é lei, é caminho, Senhor, é luz. Nos ajude a permanecermos, Senhor, desse lado, do Teu lado, a sermos Teus servos, a sermos Teus filhos, a sermos Teus soldados. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos que o Senhor abençoe, Papai, cada lar onde essa mensagem entrar. Que o Senhor ajude, através do Teu Santo Espírito, a tocar corações, a despertar mentes, Senhor, para que a gente possa cada vez mais Te buscar e Te servir de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Obrigada por tudo, Senhor. Só temos que Te agradecer hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.